a nossa conversa. Professor Arthur, muito boa noite. Boa noite, professora Cláudia. É um prazer enorme estar participando aqui dessa discussão junto ao Criminal Compliance Business School, em nome do nosso CPJM, Centro de Pesquisas em Crimes Empresariais e Compliance. É com enorme satisfação que aceitamos esse mais do que honroso e bem-vindo convite para estar discutindo questões como foram já colocadas na sua introdução, bem relevantes na atualidade, né, que interessam naturalmente a quem atua e também quem estuda, que quer aprimorar conhecimentos. Portanto, realmente essa aproximação, né, entre os dois institutos é alvissareira. Então, da nossa parte, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, porque a sua presença aqui é um incentivo para mim, principalmente, para continuar estudando e fazendo esse trabalho, que eu acho que o conhecimento tem que ser levado para as pessoas, tem que ser popularizado, né? Então, a gente quer que as pessoas evitem de se envolver em situações complicadas. A gente, infelizmente, vive uma vida que está cheio de golpe, cheio de cilada por aí para se empreender, para se trabalhar. A gente, como advogado, também se vê em situações complicadas. Então, com a sua experiência, tem muita coisa boa para nos transmitir. E eu queria fazer a sua apresentação aqui formal, né, do professor. Para quem não conhece ainda, acho bem pouco provável, né, o professor Arthur Gueiros. Ele é formado pela UERJ, ele fez mestrado em Direito Penal pela USP, ele fez doutorado em... Me corrija que agora eu esqueci o lugar. Acho que não é necessário, assim, eu fico até um pouco constrangido, né? Que a gente, não, imagina, tem que ressaltar, porque não é qualquer um que está aqui, não. Ele é pós-doutor também, ele é membro do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, professor titular de Direito Penal da UERJ, enfim, é uma pessoa que é muito atuante nessa área de Direito Penal Econômico e Compliance Criminal. Inclusive, ele tem vários artigos, livros, né, nessa área, para quem quiser conhecer depois, consultar, buscar na internet para adquirir as obras dele, que ele trata bastante dessa questão da criminalidade empresarial, também no aspecto da criminologia empresarial, que é muito importante, tem sido tratado no trabalho dele. E hoje a gente escolheu esse tema, lavagem de dinheiro por criptomoedas e outras fraudes eletrônicas. Por quê? O que esse tema tem a ver com a criminal compliance? Hoje em dia, a gente fala dos riscos criminais aqui, só que os riscos criminais estão cada vez mais sofisticados, né? Então, para você, principalmente que quer empreender, ficar atento com coisas que acontecem, que no momento que o negócio vai crescer, você precisa saber no que você vai se meter, literalmente, né? Então, um aspecto que é crucial para os trabalhos, né, para os empreendimentos, é o investimento para que esse empreendimento possa crescer, né? E isso é a luta, principalmente de todo brasileiro agora na crise, que tem algum trabalho, que quer fazer um parceiro, quer também atrair investimentos, só que a primeira opção acaba sendo o banco, só que o banco com juros maravilhosos não tem condição atualmente, então acaba surgindo outras oportunidades que no primeiro momento podem ser maravilhosas, mas que depois vão trazer problemas bem graves. Então, a gente quer tratar justamente desse tema aqui hoje, porque são investimentos que, num primeiro momento, podem parecer uma coisa simples, de ganho rápido, segura, só que, como o doutor Arthur vai tratar aqui, trazem problemas seríssimos para qualquer pessoa. E uma fraude eletrônica também nessa modalidade, né, agora, mas que já é antiga, não sei se vocês já ouviram falar, a questão do esquema Ponzi, né? As pessoas hoje em dia, geralmente, quando estão interessadas em atrair um capital, principalmente as startups, né, que querem escalar o negócio, né, conseguir ampliar a sua área de atuação, podem querer um investimento que pode vir de que forma? A gente vê hoje em dia no mercado todo mundo oferecendo, quer ficar rico, ganhe dinheiro, ganhe rápido,
faça esse investimento conosco, está cheio de cursos sobre isso por aí, mas a coisa não é tão simples assim. E o esquema Ponzi está nessa situação. O esquema Ponzi, ele é antigo, ele é de 1920, ele foi criado, é horrível dizer isso, né, professor, pelo Charles Ponzi, nos Estados Unidos, né? Ele atraía pessoas para fazer investimento em cupons postais, né? Isso. De outros países, e era uma compra e venda desses cupons importados, aí trocava em valores nos Estados Unidos, só que parecia uma coisa muito interessante para você conseguir um dinheiro rápido, só que, na verdade, aquilo ali era perigoso porque estava ganhando dinheiro em cima dessa pessoa, né? E quando você descobria, a pessoa perdia o seu dinheiro, ele desaparecia e levava o que ele conseguiu tirar de você, né? Ele usava uma coisa que era um selo público, né? Para poder dar uma legitimidade para a situação e depois usar aquilo para enganar. E esse esquema Ponzi ele foi aperfeiçoado ao longo dos anos, né? Ele terminou a vida no Brasil, né? Isso é que parece coisa de filme, né? Todo bandido foge para o Brasil. Aposentou pela Previdência Social Brasileira. Meu Deus do céu, que isso? Aí fez a escola, né? Porque o esquema Ponzi ficou famoso até no Brasil, né? A gente teve casos aqui famosos, né? Um que eu nem sabia, professor, que eu fui até estudar sobre isso, a da Fazendas Reunidas Boi Gordo. Lembra dessa história? Esse eu lembro muito bem, Boi Gordo. Era um caso bem característico, né? Acho que muitos aqui não devem lembrar, evidente, é uma época que se vivia crise como similar, quer dizer, outras, mas uma época de muita carestia e de hiperinflação, né? E a promessa, no caso do Boi Gordo, é até um pouco curiosa, né? Que era comprar um título que equivaleria a gado, um gado magro queria engordar no pasto e ficar gordinho, e aí, quando ele ganhasse peso, então, teoricamente, o investidor. Só que o gado sumiu, não apareceu. Né? Esse foi um de muitos. Nós atuamos em vários, tive a oportunidade de atuar em vários. Cito só, por exemplo, aqui o caso Papatudo, da Interunion Capitalização, que começou com um título de capitalização e depois entrou num esquema Ponzi. Também acontece isso muito, né? Começa com determinada finalidade e acaba sendo desvirtuada. Acho que isso entra nesse risco, né, que a professora falou no início, né, o risco que tem, né, e a necessidade, acho que esse é ponto nodal, de pensar em prevenção, né, porque os riscos sempre vão existir, é inerente. O que é necessário é tentar prevenir, minimizar os riscos, né? Mas nunca vai, evidente, nunca vai anular. Mas através de conhecimento, através de informação e de uma série de medidas, né, o gestor, né, vai poder saber daqueles riscos que são, né, previsíveis e que podem, como foi dito, né, pela professora Cláudia, com certa cautela, né, você não incorrer, né? Acho que isso é um papel fundamental, ou seja, não sei se eu poderia dizer dessa forma, mas de uma advocacia preventiva, né? Uma advocacia preventiva que justamente evita chegar em resultados desagradáveis, que aí nós sabemos, né, prejuízos, às vezes bastante significativo, e dificuldades de reaver aquilo que foi despendido em um determinado investimento. Exatamente, porque esse pessoal que aplica esse esquema Ponzi, ele promete, né, justamente que você vai ter lucros rápidos, né? E o esquema Ponzi é você fingir que está passando lucro para essa pessoa, mas na verdade ela está trazendo o dinheiro que outra pessoa que entrou na pirâmide, digamos assim, investiu e passando para você
e por aí vai, né? Então, tem vários negócios que até deve estar passando na cabeça das pessoas que já viram parecido, né? Que chamam, às vezes, de marketing multinível, né? Exatamente. E aquilo ali acaba sendo também uma pirâmide, mas eles não admitem que seja, né, professor? Exatamente, exatamente. É um dos requisitos, uma das características, justamente é esse forte marketing que sempre existiu e que agora, né, professora, com as mídias digitais, né, esse tipo de marketing migrou, né, e torna-se, né, a quantidade de profusão, de difusão é incomensuravelmente maior do que em outras épocas onde os marketings eram feitos em comerciais de televisão, em jornais, né, ou de uma maneira... Mas hoje em dia isso é também, como dito, né, esse forte investimento em marketing digital, em utilização das ferramentas, né, que nós temos hoje, né, que aí buscam captar, né, as pessoas, atrair as pessoas com promessas de ganhos reais, né, fora de uma realidade, né, e toda um modus operandi, né, que caracteriza esse tipo de situação, né? Justamente, está cheio dessas ofertas, infelizmente, na internet, né? Como eu falei, está todo mundo querendo ficar rico. Olha, eu não sei se o professor viu isso, mas eu entro no Instagram, é só isso agora. Ganhe dinheiro fácil e não sei o quê. Enfim, aí eu fui assistir uma pessoa aqui no YouTube, né? Falando sobre um curso desses que essa pessoa foi fazer, que falava sobre trade, né? Aquela história, para a gente que é leigo, né? Para nós, né, que somos do direito, a gente se atrapalha às vezes para tentar entender investimento, essas coisas, né, para querer fazer uma aplicação e tal, fora da questão jurídica, né? Imagina para um leigo, aí a pessoa fala assim, eu estou aqui para denunciar, porque me falaram que eu tenho que trazer mais dois e não sei o quê. Eu falei, pô, pirâmide, né? Geralmente é parente, né, amigos, e outro aspecto, né, que foi bem ressaltado curiosamente, né, é o excesso de informação, né, porque esse excesso para a pessoa leiga ou para a pessoa, né, isso é indiferente. O excesso de informação, do ponto de vista criminológico, né, faz com que as pessoas, qualquer um de nós, fique inibida, né, de querer saber mais e acaba confiando aquilo que é apregoado, né? Quando você tem muita informação, você fica até sem graça, né? O cara está falando tudo isso, né? E mostra números, mostra pessoas que já teriam auferido, né? E adquirido bens de consumo, carros, imóveis, lanchas e etc. E esse excesso de informação que, né, nós temos essa tendência a acabar confiando naquilo que o especialista, né, está dizendo, né, isso é um outro aspecto. E época de crise, né, foi também, do ponto de vista criminológico, a professora falou muito bem, época de crise é uma época onde esse tipo de expediente parece proliferar, né? Se em época de bonança existe mais oportunidades para a delinquência econômica, em épocas de crise, como a que nós estamos vivendo atualmente, né, aparece mais a motivação, né? Ou seja, eles acabam apurando mais, tornando os golpes mais sofisticados em razão da maior escassez, né, de dinheiro que as pessoas na crise. E, como foi dito, professora, né, as pessoas, às vezes, por conta, né, de gravíssimas situações, né, que nós vivemos por causa dessa crise sanitária mundial, mas, às vezes, a pessoa perde emprego, né, e, às vezes, a pessoa, né, e está vendo situações que têm esse reflexo econômico, né, devastador a reboque, né? Ou então acaba havendo essa mudança, né, como para muitas pessoas passa a trabalhar, né, na forma do home office,
e acaba que você fica mais tempo no computador por causa do... E acaba que você também, como a professora falou, você é mais bombardeado. Existem também esses efeitos de que, né, quanto mais tempo você fica, você faz suas coisas e, ao mesmo tempo, vai ver outras questões nas redes sociais. Então, enfim, é um problema muito sério, né, que demanda, portanto, um conhecimento, né, a necessidade de adotar medidas preventivas nessa área. Com certeza. Antes da gente continuar, eu queria registrar aqui a presença do doutor Excelentíssimo Fernando Galvão, que está prestigiando aqui nossa live, cumprimentando a gente. Muito obrigada por estar aqui. Nosso examinador, meu examinador. Poxa, que honra, né? Muito obrigada. Também do pessoal do CPJM, do Diego Nascimento, todo mundo que está assistindo aqui a nossa live, muito obrigada. Quem ainda não chegou pode chegar, que a gente já está conversando. E a gente abriu com essa questão do esquema Ponzi, porque além de ter oferta pela internet, né, a gente tem uma oferta pior agora, que é o esquema Ponzi, que envolve criptomoedas, né? É até a apresentação que o professor Arthur trouxe aqui para a gente, que as criptomoedas nasceram como uma alternativa, não sei até que ponto boa, para o sistema monetário, né? Circulando no sistema paralelo, que é a blockchain, né? De chaves criptografadas. Para quem não sabe, você acessa o sistema da blockchain com uma chave pública, né? Uma criptografia que você vai ter acesso, e você contacta diretamente aquela pessoa que você quer fazer uma transação de criptomoeda, não importa se é Bitcoin, Ethereum, que seja, ela tem a chave privada e vai conseguir fazer essa passagem, né, do crédito e o débito para outra pessoa em criptomoedas, e isso vai fazer com que se preserve, de certa forma, a identidade dessas pessoas. A transação fica registrada, ela não pode ser adulterada, essa seria a vantagem, mas até que ponto isso é perigoso, traz outras consequências. Então, esse esquema Ponzi, por exemplo, ele já está sendo oferecido como maior rentabilidade em relação a criptomoedas. Então, isso e outras implicações que vai ter sobre a criptomoeda, a gente também vai falar aqui. Aí eu queria passar para o professor Arthur para ele apresentar aqui o PPT dele sobre isso, que ele preparou para nós, professor. Aqui. Tá. Tá na tela, professora? Tá, pode falar. Então, tá. Já que foi mencionado para a professora, né, vou falar um pouco daquilo que eu, né, tenho estudado sobre esse assunto. Primeiro, eu penso, né, assim, como foi dito, as criptomoedas que eram, em teoria, né, já desde os anos 90 do século passado, né, que se pensou, mas foi somente concretizada após uma outra crise, a crise de 2008, né, onde houve um socorro trilionário aos bancos, uma desconfiança de muitos investidores, né, na credibilidade do sistema financeiro oficial, né? As pessoas que perderam dinheiro viram bancos serem salvos por bancos centrais, e elas, pessoas físicas ou pequenas empresas, não foram salvas por ninguém, né? Tiveram que amargar. Enfim, houve uma descrença em 2008, 2009, né? E a partir daí, através, né, de uma série de iniciativas, efetivamente surgiu, né, o Bitcoin, a primeira criptomoeda, né, que tem por objetivo dispensar, né, aquela triangulação das instituições financeiras de ponta a ponta, né, eventual troca de dados, né, de ponta a ponta, né, e também pretender quebrar com o monopólio da emissão de moeda pelas autoridades monetárias, né? O que eu quero dizer, claro, isso tudo nós temos que ela trouxe várias vantagens. É uma tecnologia, penso, importante,
né, para o tipo de mundo que nós vivemos atualmente, né, um mundo altamente conectado, né, na internet, né, e uma série de facilidades, né, que não vou aqui falar de todas, mas é só servindo como forma de pagamento, né, ela tem uma velocidade, uma simplificação tremenda. Né? Imagine uma situação hipotética na qual, não sei, a sua filha perdeu todos os documentos em Barcelona, na Espanha, e precisa de alguma coisa com uma certa urgência, né, para pagar uma despesa. Através, né, de uma transferência de criptoativo, em pouco tempo, em poucos minutos, você resolve a situação da tua filha que está em Barcelona. Você precisa alugar um quarto porque vai fazer um curso numa universidade na Índia, por exemplo. Se você for procurar alugar, né, através, né, dos mecanismos, vai levar semanas, dias, e ao passo que em 15 minutos, né, transferindo criptomoeda para o seu locatário que você escolheu, você resolve, enfim, e tantas outras, né, que penso, e a própria tecnologia blockchain, como foi mencionado, que traz uma grande segurança na criptografia, mas também, né, a professora já antecipou, ela pode ser como toda nova tecnologia, como toda nova tecnologia disruptiva, né, ela também traz riscos de diversas ordens, né? Inclusive, já mencionado, a professora Cláudia mencionou riscos de utilização para lavagem de capitais, né, por conta do anonimato que caracteriza, né, e outros tantos aqui, alguns que a gente vai aqui tangenciar muito brevemente, pretendo não cansá-los com esses slides aqui, apenas para não perder aqui o fio do raciocínio. Grosso modo, né, você pode utilizar as criptomoedas como forma de pagamento, como eu mencionei, né, ou pode, e isso foi mencionado, né, como uma forma de investimento, né, você é atraído, né, para esse mundo. Eu, por exemplo, né, comprei há um ano e pouco atrás, eu entrei numa corretora, né, aqui oficial, comprei um pouquinho de Bitcoin, vendi agora há pouco tempo, né, tive um lucro até interessante, porque não foi naquela alta que teve, mas foi o que é perfeitamente lícito, né? E uma discussão, né, quando ele se apresenta nesse formato, né, de investimento, né, as pessoas atraídas por essa perspectiva, né, ele se apresenta como um valor mobiliário e, consequentemente, se sujeita à regulação do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, né, e a própria ele se enquadraria nessa perspectiva naquilo que dispõe o artigo 2º, quando fala de valores imobiliários, lá na parte final, no inciso 9, né, que diz que são valores imobiliários qualquer ativo, qualquer direito ofertados, títulos em contrato de investimento coletivo que gerem direito de participação, de parceria, remuneração, inclusive resultante de prestações de serviço, cujo rendimento advém do esforço do empreendedor ou de terceiro. Então, tem esses requisitos, aquilo que é oferecido publicamente, através de título, contrato, direito de participação, parceria e remuneração e rendimento proveniente do esforço de outrem, caracteriza um valor mobiliário que se sujeita, repito, às regulações da CVM. Então, esse é um conceito fundamental, né? Quando você vai pensar em
criptoativo como investimento, se aquele que está ofertando, se ele encontra devidamente registrado aquela oferta na CVM, né? Um problema que existe, a professora Cláudia já falou, justamente de existirem lançamentos direto ou indiretamente lastreados em criptomoedas que não estão registrados na CVM e às vezes pessoas até esclarecidas acabam aderindo, né, e tendo surpresas desagradáveis. Então, existem todos esses pressupostos que devem existir. Como foi falado, você encontra uma série de propagandas na internet, né, sobre Bitcoin ou outros dos mais de 100, né, criptoativos, né, cada hora aparece um novo, disponíveis ao público, que não cumprem com essas exigências legais e regulamentares, né? Vale dizer, qualquer oferta pública de distribuição de valores mobiliários deverá contar com a intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, tem deveres e responsabilidades e deve submeter à análise prévia da CVM, né? E chamam-se, né, de ICO, essa oferta inicial de moeda, que a gente vê isso, muita propaganda, né? Essas ofertas iniciais, elas têm que ter todo um trâmite que deve ser observado, né? Vinculado com aquilo que se pretende, o projeto que se pretende, através do qual captar recursos, e, repito, deve se enquadrar, né, nas normativas e ser devidamente registrada na CVM, sobre, né, as penas que a gente vai falar um pouco mais na frente. É uma forma inteligente e inovadora de captação de recursos, crowdfunding e outras tantas, né, que existem hoje em dia, mas pode existir algumas irregularidades, né? Como se verifica, como nós já mencionamos, quando existe altos retornos garantidos, né, supostos retornos, pressão para participar imediatamente, ausência de requisitos mínimos, né? E eu vou falar de alguns casos muito rapidamente que existe uma discussão se trata ou não de valores mobiliários, né? Se tem que haver o registro ou não tem que haver o registro perante a autoridade competente, como houve uma discussão com essa moeda New Bill da Bomesp, né, que seria a bolsa de valores de criptomoedas do estado de São Paulo, Bolsa de Moedas Digitais Empresariais de São Paulo. E a discussão, essa bolsa, ela é um local onde você troca essas moedas. Se o lançamento desse local e dessa moeda, que é uma moeda brasileira, se isso era ou não era valores imobiliários. Essa discussão foi, né, entendeu-se que não era valor imobiliário, que não se promete rendimentos àquele que queira investir, é simplesmente um local de fórum, um local de troca de moedas. Você troca um Bitcoin por essa moeda ou por uma outra, né? Isso não gera necessariamente rendimento na forma como ela se apresenta atualmente. Pode ser que futuramente a própria CVM venha a mudar de entendimento. Em suma, é preciso verificar, né, quando se pensa em investir nesse segmento, né, se trata, primeiro, de um investimento, se há um título, um contrato coletivo pelo qual o investimento é formalizado, qual é a forma de remuneração que é oferecida ao investidor, se a remuneração tem origem no esforço do empreendedor de terceira pessoa,
E se trata de uma oferta pública, né, então são essas cautelas que deve ter. Um outro caso, né, que também ficou bastante conhecido foi dessa Atlas Quantum, que também utilizava uma outra técnica, utilizar de pessoas, de celebridades, né, televisivas, para vender esse tipo de produto, né? E essa Atlas Quantum, ao contrário da outra que eu havia mencionado, foi entendida assim como valores imobiliários que não estavam registrados na CVM, né? Então era uma oferta ilegal, irregular, né? Que prometia um retorno de quase 70% do capital investido no prazo de um ano, né? E então a CVM emitiu uma ordem de paralisação, né? Submetida à sanção contra. Aí sempre acaba tendo uma discussão, né? Acaba parando na justiça se aquilo foi correto ou não, né? Isso e causou prejuízo, né? Esse caso especificamente para muita gente que comprou esse investimento, né? A lei 6385, a lei de mercados de capitais, ela estabelece, né, o poder fiscalizatório, sancionatório da CVM e as multas aplicáveis, né, do ponto de vista do direito administrativo sancionador, né? E já chegando, né, uma parte mais reflexiva, né, a discussão do enquadramento dessas situações, que esse é um tema que também tem bastante dificuldade. Do ponto de vista penal, qual é o correto enquadramento? Se trata de situações que se amoldam ao disposto na Lei 7492, a Lei do Sistema Financeiro Nacional, e aí a discussão de qual seria o dispositivo que, em tese, poderia caracterizar, né? Em geral, atribui-se situações como essa que eu mencionei há pouco, né? De ofertas de moedas que não têm prévio registro aprovado na CVM, como sendo a hipótese do artigo 7º, emitir, oferecer, negociar títulos ou valores imobiliários, no inciso 2, sem registro prévio de emissão junto à autoridade competente, em condições, né, irregulares. E, dependendo de quem esteja por trás, né, daquela oferta, né, pode haver também outros enquadramentos em tese. Né? Você falando em tese, né? A professora Cláudia está aqui para me corrigir, a gente está falando, não está apontando nenhum caso, mas aquilo que, né, o que gira na possibilidade de análise, até porque, né, em geral, quando a gente começa uma investigação, a gente nunca sabe exatamente o que vai ser descoberto. Pode ser uma gestão fraudulenta, ou temerária, instituição financeira, uma operação de caixa 2, né? E outras hipóteses aí, além também já mencionada a possibilidade de uma evasão de divisas, né, envolvida junto com aquela oferta, o dinheiro, né? E, por fim, né, o que também tem sido, né, visto é que, quando não há um interesse direto, né, da União Federal, né, ou uma hipótese enquadrável na Lei 7492, cuja competência é da Justiça Federal, esses casos envolvendo esquema Ponzi ou de pirâmide financeira se enquadram na definição de uma das hipóteses de crimes contra a economia popular, no artigo 2º, inciso 9, né, obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento da poupança, em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas, mediante especulação, processos fraudulentos. É um dispositivo anacrônico, né? A própria definição nós podemos observar, né?
de uma outra época, né? Outro tipo de expediente, né? Que, na essência, é um esquema pirâmide, né? Mas, né, essa definição sem dúvida nenhuma, muito ruim, muito deficitária. A própria lei, né, 1521, já é uma lei, né, mais do que revogada em diversos aspectos, previa-se até um júri, né, que os processos seriam julgados por um júri, formados por pessoas do povo, etc. E a pena também é uma pena que, me parece, nelas isoladamente, né, é uma pena baixa, né? Esse é um problema que existe em alguns crimes que compõem o chamado direito penal econômico, mas especificamente é uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e uma pena de multa, né? Que em casos envolvendo, em geral, né, cifras expressivas, fica muito aquém. No site da CVM, o público, né, pode saber mais sobre essas discussões envolvendo esses esquemas Ponzi ou pirâmide através de criptoativos. Né? Eu tinha feito aqui, né, uma espécie de uma receita do que vem a ser no esquema Ponzi, a professora Cláudia já falou. Né? Tem uma definição que eu achei muito interessante num caso da Telex Free, que foi um esquema também bastante de prejuízos bilionários em vários países, Estados Unidos, no Brasil também, e na denúncia que o Ministério Público americano formulou contra os empresários dessa Telex Free, tem lá uma definição muito pertinente do que vem a ser um esquema pirâmide, né? E foi como houve uma extradição deferida, né, pelo Brasil de um dos investigados, você pode encontrar nessa extradição 360, né, uma definição bastante, penso eu, bastante técnica do que vem a ser um esquema pirâmide. E, já chegando no final, professor, então, como existe uma legislação penal não muito adequada, defasada, esparsa, que, aliás, é uma das características do direito penal econômico também, né? Uma falta de sistematização, né? O professor Fernando Galvão, né, bem sabe, né, que no anteprojeto de Código Penal, né, PLS 236, existe uma tentativa de harmonização dessa legislação penal econômica, além de outras partes importantes que carecem, né, de uma roupagem adequada à realidade atual, mas e também subjacente uma discussão envolvendo qual o juiz competente, se é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. Grosso modo, né, se não houver, como eu mencionei, nada envolvendo invasão de divisa ou um outro crime previsto, né, de processamento, de julgamento da Justiça Federal, a competência da Justiça Estadual. Existe uma súmula 498 do Supremo que diz que os crimes contra a economia popular, de regra, são da competência da Justiça Estadual. Então, muitas vezes começa uma investigação de um lado, vai para o outro, né? Isso também traz uma série de percalços. E, por fim, né, existem projetos de lei, né, que justamente tentam suprir essa necessidade, essa demanda por um direito penal mais adequado, né? Dentre os projetos que tramitam, existem vários projetos envolvendo criptoativos. Existe um do Senado Federal, né, que eu acho que é bem abrangente, né, e que propõe também uma nova capitulação da gestão fraudulenta de exchanges de criptoativos, e com uma nova, não apenas uma nova redação, mas também uma pena
mais elevada do que aquela que nós vemos na atualidade. Isso é, né, um projeto que está tramitando, que não foi ainda um estágio mais avançado. Então, professor, eram essas colocações, né, sobre essa temática, que a gente sabe muito bem que ela é muito, muito rica e que, né, acho que demanda mais discussão entre todos, né, e sempre, né, uma cautela. Não quero concluir falando mal das criptomoedas. Eu repito, é uma coisa que eu acho que veio para ficar, tem uma grande importância para todos. Como em qualquer coisa que envolva atividade humana, né, tem que ter sempre cuidado, porque tem sempre pessoas bem intencionadas e pessoas mal intencionadas. Com certeza, professor Arthur. Eu queria fazer uma pergunta sobre esse último aspecto da sua apresentação, daquele enquadramento dessas situações na Lei 7492, né, do artigo 4º. Assim, esses investimentos, né, como as próprias operações que as pessoas fazem normalmente de ações, mas no caso mais específico de investimento em criptomoeda, são investimentos que envolvem risco, né? A questão de ser investidor arrojado, né? Aqueles níveis, né, que a pessoa coloca na classificação de risco para poder investir, né? Que tem até nos aplicativos. Aí, nesse caso, até onde vai? O investimento arrojado ou a gestão temerária numa situação dessa? Qual a diferença? Olha, é uma pergunta, né? Existe uma pergunta bem interessante. Existe naturalmente uma controvérsia. Do ponto de vista da CVM e do Banco Central, existe uma regulação daquilo que pode ser aplicado para ser investido em criptoativos, né? Então, digamos, indiretamente acaba sendo discutido o assunto, mas né, como nós sabemos, ou se analisa o que se chama de costumes do meio, né, a praxe no mercado, ou se atém ao que está balizado, né, em normativas do Banco Central do Brasil e da CVM. CVM, por envolver, né, o valor imobiliário, repito, uma empresa que quer investir numa outra que está fortemente lastreada em criptomoeda, ou no Banco Central. E, professora Cláudia, já tive casos, né, de que, inclusive, dando lucro, né, porque, em geral, quando chega a nós, né, casos, notícias que pessoas fazem, né, geralmente são pessoas que tiveram prejuízo, mas há casos, né, eu já tive alguns casos em que fundos de investimento que deram lucro e ainda assim foram enquadrados pelo Banco Central do Brasil como operando temerariamente e foram denunciados e condenados, né? Paradoxal possa ser. Né? Nossa, pois é, tipo, você deu sorte de ter lucro, porque na verdade a gestão temerária, nossa, que situação Esses fundos absurda. muito agressivos, né? Existe esse risco. Porque eu imagino que deve ser a grande defesa nesses processos. Não, seu investimento arrojado, a pessoa viu ali, né, naquele termos de, né, investimento e tal, enfim, né, até a gente imagina, né, para uma coisa ter outra para defender. Né? Então, na minha cabeça de advogado. E eu também, em relação a essa questão dos investimentos em criptomoedas, né, eu vi que houve uma operação há mais tempo, a Operação Patrick, da Polícia Federal, que investigou uma venda de moedas, que era a CryptoCoin, que, na verdade, ela misturava esquema Ponzi com lavagem de dinheiro, né? Foi nisso tudo que ela foi envolvida, né? Ela fazer esses investimentos arrojados demais, né? Que virou gestão temerária, e depois eles pegavam o lucro que eles tinham nessas operações e botavam em imóveis em nome de terceiros, faziam todo o processo de lavagem de dinheiro para esconder
o lucro criminoso justamente daquele esquema Ponzi de criptomoeda, né? Aí a gente já tem também a outra face do negócio, a circulação da criptomoeda para lavagem, né? Porque acaba sendo uma coisa natural nesse tipo de situação, né? A gente vai ter essa circulação da moeda, vai para a wallet de um laranja, né? E depois aquilo vai acabar virando dinheiro. E já tem agora as modernas técnicas para poder disfarçar justamente que esse dinheiro é de origem ilícita, né? Tem até uma circular na instrução normativa do Banco Central, aquela 1888 de 2019, né, que fala que quando tem umas operações de volume muito grande, né, parece que acima de 30 mil reais em criptomoeda, que tem que comunicar, né, para o Banco Receita Central. Federal, né? Receita Federal. Receita Federal. Nesse caso, você considera isso uma medida eficaz para prevenir lavagem de dinheiro ou ela só tem um reflexo tributário? Que eu já vi algumas posições nesse sentido. Olha, o que eu acho é o seguinte, a criptomoeda, né, ela surgiu, como a gente falou no início, né, e ela se caracteriza por ser um ambiente não regulado. Digamos, existe uma certa uma ideia de um anarquismo digital, né? Inclusive é um dos então ela já é um ambiente que ela não é para ser regulada. Então ela surgiu com então tentar regular o que não é para ser regulado já é uma coisa bastante difícil. Então o que está lá dentro, digamos assim, grosso modo, né, não é um ambiente que vai ser assim, né, e vai continuar. E há quem diga que é bom que assim continue, né, para que haja cada vez mais inovações que se revertam a favor das pessoas físicas e empresas. Agora, o ponto de interseção entre esse mundo e o mundo de uma economia formal é que é regular. A Instituição Normativa da Receita, né, a CVM, o Banco Central e autoridades cogêneres de outros países, eles regulam e querem regular cada vez mais, policiar, no sentido figurado, esses pontos de contato que podem, né, ser locais de risco de lavagem de capitais, como foi mencionado, ou, como também a professora mencionou, uma mescla, né, de dinheiro lícito com ilícito e uma série de transformações através de operações que visam justamente tentar ocultar uma origem criminosa. Então, isso é uma dificuldade adicional para nós. Pois é, justamente. Eu fico imaginando, né? Se já às vezes é difícil investigar numa lavagem de dinheiro, né, de uma organização criminosa padrão, né, com dinheiro que circula em contas, né, mas cheio daquelas operações para disfarçar. Imagina follow the money cripto, né? Como rastrear na blockchain para quem foi, quem vai receber. Enfim, né? Eu imagino que essa seja a grande dificuldade no seu trabalho para pegar esse tipo de situação, né? Realmente, para nós que atuamos, né, realmente é bastante difícil. É uma realidade que demanda um conhecimento cada vez mais especializado, né, por parte dos órgãos fiscalizadores, eventualmente órgãos de persecução penal, polícia e Ministério Público. Não é muito fácil, não. Pois é, com certeza. Nesse caso, eu também, além da pessoa, mesmo que não seja a situação de esquema Ponzi, né, seja somente um investimento em criptomoeda, por mais que fique só naquilo, né, seja só uma empresa que queira oferecer um serviço para você, para poder comprar e vender, para ter algum lucro nesse sentido, né, o perigo que se corre para você como investidor não saber, né, autorizar alguém a fazer isso em seu nome, né, para fazer esse tipo de operação, justamente que a gente falou da mescla, né? Não se sabe como essa pessoa está comprando essas criptomoedas, que criptomoedas são essas, né? Hoje em dia a gente sabe que até os cartéis de drogas estão super modernos, né? Fazendo investimento, né? Já tem cartel da Colômbia, do México.
fazendo esse tipo de coisa. Imagino até que o investimento para o terrorismo, em boa parte, venha da criptomoeda, né? Eu acho que isso é um dos grandes riscos que existem, né, para você poder fazer esse tipo de coisa sem muitos cuidados, sem ser uma corretora, né, conhecida, né, pegar qualquer um que vai te oferecer esse tipo de serviço. Já apareceu no seu trabalho esse tipo de caso de terrorismo vinculado à criptomoeda? Não, comigo não. Eu sei de casos envolvendo terrorismo ou de supostas organizações terroristas que operariam aqui no Brasil, né, na região de Foz do Iguaçu, né, com lavagem de dinheiro, envolvendo diversas, mas criptomoeda, eu pessoalmente, mas certamente meus colegas que estão no front, na primeira instância, devem poder dizer melhor do que eu sobre essa temática. Ah, com certeza. Bom, que conselho assim o professor daria, né, para quem está interessado nesse mercado da criptomoeda, para minimamente não se prejudicar, para poder saber se está sendo enganado ou não, porque assim isso acho que é o mais importante hoje em dia, para quem está assistindo aqui, o que eu posso fazer para me proteger, para não cair nesse tipo de golpe? Tem algum perfil desse pessoal que é de esquema Ponzi que a gente pode identificar? Alguma coisa na oferta ou na forma que ele fala, que se você já tenha visto? Eu acho que primeiro sinal de alerta é no lucro que é prometido, né? E nós sabemos que, por mais que existam investimentos de maior ou menor atração, né? Mas uma coisa que saia daquilo que a gente vê de normal já é motivo de alerta, né? Esse é o primeiro ponto. Um excesso de informação, uma falta de clareza no produto é um outro ponto, né? E a ausência, né, de menção à autorização de funcionamento, de lançamento por parte da CVM, né? É, assim, existem corretoras autorizadas hoje em dia a funcionar, então não é, né? Mas essas ofertas iniciais que aparecem, essas que demandam uma cautela maior por parte das pessoas, né? Então acho que é isso, verificar, né, esse suposto lucro, né, que se apregoa, né, uma falta de clareza no sentido de informações simplificadas, né? E uma falta de registro na CVM. Entendi. Tem uma pergunta aqui, professor Arthur, o senhor tem conhecimento sobre a operação Black Monday? Essa eu não conheço. Deve ser mais uma aí ligada à lavagem por criptomoeda, né? São várias, eu realmente não sei dizer, são várias, cada hora pipoca uma nova, né? Essa deve ser uma das várias que estão aí, são objeto de investigação. Com certeza, porque até para esclarecer para o público, até tem coisas que, de repente, até ele está trabalhando, ele mesmo nem pode falar, né? Porque ele está aqui, né? Outra pergunta aqui, Projeto X. Muitos fazem scam de Bitcoin com propagandas aqui no YouTube, né? O anúncio justamente aqui no YouTube é um dos canais mais fáceis de fazer esse tipo de coisa, né? Infelizmente, exatamente, a gente não sabe o que está sendo oferecido aqui, se vai realmente ser um produto que é sério ou não. Na apresentação do professor Arthur, justamente apareceu vários exemplos, até com imagem de pessoas famosas, né, de artistas globais. Então, assim, eles já botam para aquilo justamente a intenção, como ele falou, de atrair, de ser uma coisa fácil, a imagem de uma pessoa conhecida, né? Todo golpe é assim, né? Desde o estelionato mais básico, né? Então, se você pega usa a imagem de alguém que tem uma credibilidade, né, como artista no mercado, né, para atrair investidores, atrair clientes, então isso realmente é bastante comum. Ó, a Daniela está falando que essa operação Black Monday, ela desarticulou o grupo por trás da LBLV, que foi promovida por Ronaldinho Gaúcho. Ah, foi aquela prisão do Ronaldinho Gaúcho no Paraguai, lembra? Sei. Ah, Meu, entendi. meu Deus!
Pois é, não, ainda tem isso, né? Ainda tem o cara envolvido nesse tipo de coisa, estragando a imagem que ele construiu como jogador de futebol, né? Então, assim, é como o professor falou, a gente tem um produto que seria uma coisa interessante, né? É uma tecnologia, né? Uma moeda que foi criada, que até hoje em dia ninguém sabe exatamente se quem criou a primeira criptomoeda, que foi o Bitcoin, se a pessoa existe, né, o tal do Satoshi Nakamoto, né, se é uma pessoa, se é um pseudônimo, se é um grupo, que essa pessoa nunca deu as caras, né, para dizer sou eu, né? Então, enfim, talvez ele nem queira agora, depois esses problemas que está dando por aí, né? Mas a briga desse mercado parece que é continuar paralelo e sem regulação, né? Eu acho até que essa ideia da alteração dessas leis, a 7492, parece também que na lei de lavagem de dinheiro também já tem um projeto sobre isso, né? Para também ter que comunicar operação suspeita também para o COAF. Então, eu acho que tudo que possa evitar de quebrar o sistema financeiro, de enganar as pessoas, né? Que o professor Arthur também trouxe que pode ser enquadrado essas condutas como crime contra a economia popular, né? Porque muita gente bota dinheiro aí, como eu falei no início da nossa conversa. Imagina um cara que junta uma grana, consegue achar que vai ter um lucro interessante para escalar o negócio dele e perde tudo, né? Tem gente que já aconteceu na minha família, gente que perdeu dinheiro e pulou pela janela, né? Então isso parece que é só uma questão patrimonial, mas não é. Tem gente que se mata por causa disso, né? Então a gente tem que ter muita responsabilidade no tipo de oferta que você faz, não pegar e desaparecer. Já vi muita corretora de criptomoeda que começou a ficar com o nome em evidência por causa de coisa estranha, e o cara pegou, fechou a corretora e desapareceu, e não deu satisfação com o dinheiro das pessoas. Então, assim, é algo que é novo, mas tem que tomar muito cuidado. Os processos estão aí na Justiça Federal ou estadual, conforme aquele conflito de competência que o professor falou, mas a gente tem que sempre ficar atento, né? Infelizmente, para cada coisa boa que aparece no mercado, existe uma coisa ruim que vai acabar aparecendo, né? E é isso, professor. Queria pedir suas considerações finais aqui sobre o nosso tema, para a gente poder se despedir do pessoal, que eu acho que a gente já falou, acho que os pontos principais do nosso assunto hoje. Não, professora Cláudia, eu agradeço novamente, né, o convite da Criminal Compliance Business School. É muito legal conversar, né, sobre um tema, essa temática, né, nova que a gente acompanha e tem, né, essa necessidade de conhecer, trocar ideias, informar, né, e também aprender, né, como a pessoa que participou aí falou dessas operações que até que a gente nem tinha ligado uma coisa com a outra. Então, acho que existe toda esse mundo novo que se abre, essa importância da gente discutir, debater, né, trazer as informações, trazer controvérsias. Ninguém aqui sabe de tudo, então a gente vai sempre aprendendo, conversando, dialogando, estabelecendo e assim cumprindo um papel importante, né, no nosso país, um papel de ser uma alavanca de educação financeira para as pessoas, de alerta, de cuidado, né? E, enfim, para nós do CPJM é muito gratificante essa oportunidade. Espero que possamos formular outras, né, com os outros pesquisadores do nosso centro de pesquisa, que serão muito mais talentosos do que eu, né? E certamente vai ser bastante produtivo para todos nós. Muito obrigado, professora. Poxa, muito obrigada você por estar aqui com a gente. Foi um papo super esclarecedor, porque às vezes parece que é um tema que é muito difícil de se entender, mas a gente precisa falar de exemplos práticos, né? De situações que você vivenciou como profissional do MPF, eu também vi como advogada, e coisas que estão na mídia, né? Para as pessoas poderem entender, que parece que é uma realidade muito distante, né? Que é coisa de americano, mas o mercado já está aqui no Brasil, já está dando seus problemas, né? Então, para ninguém cair nessa rede e depois ficar sem dinheiro, se prejudicar, né? Então, ficar muito atento com isso. E esse é o objetivo da gente aqui, de todos os vídeos que a gente posta aqui na CCBS,
quer trazer informação, quer trazer educação sobre risco criminal. A gente não está aqui só para querer, quanto mais problemas criminais, mais interessante para o advogado. Eu não acho, não. Por mim, o que eu gostaria de só ficar fazendo isso, porque a vida seria melhor, com certeza, com menos problema para as pessoas, né? Principalmente de ordem criminal, que eu acho que é o pior problema da esfera do direito que alguém pode ter, né? Então, para você cair nisso é muito fácil, se você não se informar. E a gente está aqui para isso. O nosso tema foi escolhido especialmente porque é um tema mais sofisticado, que não se fala muito por aí, e eu quis trazer uma pessoa que é qualificada, que trata disso no dia a dia de trabalho, para a gente poder debater. Queria agradecer mais uma vez a presença dele, agradecer a presença de todo mundo que está assistindo aqui, que mandou informação, que fez pergunta, do professor também, Fernando Galvão, e dizer que esse vídeo vai ficar disponível aqui. Agradecer também o pessoal do CPJM pelo apoio que tem dado para a gente, pelo convênio, que esse convênio da gente é fins científicos, que é para a gente fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, que é transmitir conhecimento para as pessoas. E como o professor falou, com certeza a gente vai ter outras oportunidades, vai estar de novo com ele, ou com outra pessoa, ou nós e mais alguém, enfim, né? Muito obrigado pela presença de todos, uma boa noite ou bom dia para quem vai ver amanhã. Um grande abraço e até logo. Muito obrigada, professor. Obrigado, professora. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.